queria chamar aqui o pastor Marcelo Navarro, Marcelo Garcia Navarro. Marcelo, um daqueles amigos mais chegados que irmãos, né, Marcelo? Amém. Tamo junto aí, né? O Marcelo também está plantando uma igreja aqui no bairro Boa Vista, tá? Os cultos lá são aos sábados, Às 8. 8 horas. Minha Todos aqui estão convidados a conhecer o trabalho dele ali, tá? Muito legal. Participar. E assim, é a nossa igreja irmã, que Deus te abençoe também. O Amém. Marcelo vai trazer a palavra para a gente hoje, tá? Tá em casa, meu irmão. Obrigado. Bom dia. Que alegria estar aqui com vocês, com os irmãos. A gente lá na Comunidade Refúgio, o nome da nossa IPI, Comunidade Refúgio. Começamos esse ano. Os cultos fazem 2 meses que nós começamos. Nós ficamos reunidos durante uns 7 meses, só com o grupo base, e agora nós abrimos os cultos para fora, assim, para o bairro. E tem sido muito legal. E a gente se inspira muito na Emuná. A gente quer ter o nosso jeitão, mas a gente quer ter um jeitão parecido com a Emuná, não é? Eu amo aqui, eu respeito muito o Chico, tudo que ele fez. E assim, às vezes eu fico aqui olhando assim, tá dando certo, vai dar certo comigo também. Porque bate desespero, né? Depois de 14 anos pastoreando uma igreja grande, com uns 240 membros, aí você vai começar com 14, falta tudo, né? Falta louvor, falta... E a gente daí... Mas Deus tem sido fiel e a gente está bem feliz, bem contente com tudo que está acontecendo no nosso meio. Então eu trago aqui o abraço, né, da nossa igreja, de tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Deixa eu abrir aqui que o meu sermão, que bem na hora que eu peguei o negócio apagou, para variar, né? Vamos lá. Abra comigo, por gentileza, o livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Pode colocar para mim lá, por gentileza? Atos, capítulo 11, versículo 26. Vocês têm um tema, né? Discípulo ou admirador? Eu espero que eu esteja conectado com aquilo que o Chico vai falar, né? Se eu não estiver meio fora, depois o Chico, no próximo, que ele volta para o caminho novamente, não é? Mas eu creio que Deus tem uma palavra às nossas vidas, tá bom? Mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhe comigo Atos capítulo 11, versículo 26, que diz: Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Feche seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Que o Senhor, Deus, permita que essa palavra possa encontrar guarida em nossos corações e que, como uma semente que frutifica, ela possa dar frutos práticos no dia a dia, da minha vida, da vida dos meus irmãos, da vida dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Admiradores ou discípulos? Nós vivemos em uma época rica em rótulos, né? Mas profundamente pobre em essência. Se fizermos uma pesquisa nas ruas, a grande maioria das pessoas responderá que se considera cristã, se você perguntar. Seja por tradição familiar, seja por herança cultural, ou seja simplesmente por uma convenção social, né? Ah, todo mundo é cristão, eu sou cristão também, né? E se trouxermos essa mesma pergunta para dentro das nossas igrejas e questionarmos os fiéis, né, sobre a sua posição, se é um admirador ou um discípulo, quase ninguém admitirá ser apenas um simpatizante. A resposta imediata vai ser: eu sou cristão. Né? Concorda comigo? No entanto, quando olhamos para a prática do dia a dia, a realidade é confrontadora. E a postura, e a gente percebe a postura de muitos na igreja moderna está mais próxima
de um admirador do que um discípulo, um verdadeiro discípulo. Então eu quero fazer uma provocação para vocês e trazer o tema para dentro das quatro linhas, dentro das quatro paredes cristãs, né? E eu quero fazer uma pergunta para você. É discípulo ou cristão? O admirador é aquele que assiste de longe, é aquele que aplaude os ensinamentos de Jesus, que acha a história da cruz emocionante, elogia os milagres, até concorda com os valores do evangelho, desde que isso não exija sacrifício, desde que isso não exija renúncia ou mudança de vida. O admirador, ele gosta das bênçãos do mestre, mas ele não quer comprometimento em andar na poeira dos pés do mestre. E me parece, meus irmãos, que com a atitude de muita gente dentro das igrejas que se reconhecem por cristãos. O livro de Atos, ele nos revela aqui algo, um detalhe histórico, libertador e desafiador. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Observe que a identidade de cristão aqui, ela não nasceu de um título religioso ou de uma admiração passiva, mas de uma vida de um discipulado real. Os discípulos foram chamados cristãos. Meus irmãos, nem todo cristão é discípulo, mas todo discípulo ele é cristão. Isso significa que seguir Jesus não é apenas uma adesão cultural ou uma adesão religiosa, mas é uma vida moldada pela obediência, pelo aprendizado contínuo com o Mestre. Antes de serem chamados de cristãos, eles eram essencialmente discípulos. E há um dado estatístico no Novo Testamento que nos faz refletir sobre as nossas prioridades espirituais. A palavra cristão aparece apenas 3 vezes em toda a Escritura. E a palavra, enquanto a palavra discípulo, que quer dizer aprendiz, ela surge impressionantes 269 vezes em toda a Escritura. Isso não é uma coincidência gramatical, mas é um alerta para a igreja, meus irmãos. O Novo Testamento nunca foi sobre acumular rótulos religiosos, um rótulo religioso, mas sobre viver um estilo de vida de aprendizado contínuo com o Mestre. Nem todo aquele que se diz cristão vive como discípulo, mas é impossível um cristão, um verdadeiro discípulo, viver sem refletir a Cristo. E Jesus, ele nunca pediu admiradores, né, para a sua causa, ele chamou discípulos, seguidores. E hoje o Espírito Santo, nessa manhã, nos convida a sair da arquibancada, da admiração e entrar, então, no caminho da obediência, no caminho do serviço, no caminho da transformação de vida. E algumas coisas eu vejo nesse texto. A primeira coisa, meus irmãos, que eu vejo nesse texto é que antes de ser discípulo, antes de ser cristão, nós precisamos ser discípulos. E a verdade é que ninguém nessa vida é neutro. Todos nós estamos seguindo algo ou alguém. Se não formos intencionalmente formados pelos ensinamentos de Jesus, seremos sutilmente moldados pela cultura vigente, pelas mídias sociais, pelas ideologias do momento e pelo egoísmo humano. Não há ninguém neutro. A ideia de que a neutralidade humana, meus irmãos, é uma ilusão. Ninguém vive no vácuo. A mente e o coração humano funcionam como um recipiente que está continuamente sendo preenchido. A cultura ocidental contemporânea que nós estamos vivendo, ela vende a ideia de que o indivíduo ele é um ser autônomo 100% livre, que pensa exatamente o que quer, decide da forma isolada que quer, mas a verdade, no entanto, meus irmãos, é que a nossa atenção é o recurso mais disputado, mais valioso do século XXI. Está aí os algoritmos. As pessoas estão ganhando dinheiro, e muito dinheiro, com a tua atenção. Né? E quando alguém acredita que não está sendo influenciado por nada, apenas tornou-se cego das forças que o moldam. Né?
A ausência de uma escolha consciente por valores sólidos não resulta, meus irmãos, em liberdade, mas sim numa vulnerabilidade da manipulação do ambiente que nós estamos, né? Então, a diferença fundamental entre ser formado por Jesus ou formado pela cultura regente está no nível do quê? No nível da intencionalidade, né? Uma formação passiva, padrão, né, que acontece por inércia, basta você viver no mundo moderno, consumir o conteúdo sem filtros, seguir os impulsos do momento, deixar levar-se pela correnteza e o resultado é uma vida moldada por interesses do mercado, da aprovação social, das tendências efêmeras, passageiras. Mas uma formação intencional do discípulo, do discipulado, exige já uma prática deliberada. Seguir a Cristo envolve o reordenamento dos afetos. Seguir a Cristo envolve a disciplina da mente, pensar no que você está pensando. Seguir a Cristo envolve uma adoção de hábitos contraculturais, né? Como o perdão, o serviço ao próximo, né? A desaceleração desse mundo acelerado, a generosidade, a busca pela verdade acima da conveniência. Então veja, é uma questão de intencionalidade seguir a Cristo, ser discípulo. E a escolha é inevitável, não existe opção de não ser formado. Ou você é formado por esse mundo, ou você é formado intencionalmente pela busca em Jesus. Essa escolha é uma escolha real, né? A escolha real é essa: quem ou o que terá permissão de moldar quem você está se tornando? Essa é a escolha real. Um escritor chamado David Foster, ele pregando, falando um discurso numa faculdade, ele diz o seguinte sobre isso: que no auditório diário da vida adulta não existe essa coisa de não adorar. Todo mundo adora algo. A única escolha que temos é o que adorar. E ele completa: se você não escolher conscientemente os seus mestres, o mundo e o seu próprio ego escolherão por você. Esse é um fato, né? E a pergunta que eu deixo para vocês, provocativa, não precisa me responder, mas quem você escolheu verdadeiramente para ser o seu mestre? No hebraico, a palavra discípulo é talmid, é aquele que é um aprendiz, um praticante ativo do modo de vida do seu mestre. Então, discípulo, meus irmãos, é uma identidade, não é uma tarefa temporária. Não é um curso que tem início e término. Não é um cumprimento de um domingo pela manhã, no caso de vocês, num sábado à noite, no meu caso, mas é uma condição permanente de quem decidiu aprender e viver todas as áreas da sua vida através da regência de Cristo. Isso é ser discípulo. E havia um modelo rabínico da época, e esse modelo ele demonstra a essência do nosso chamado como cristãos discípulos cristãos. E para entender o que Jesus esperava dos seus seguidores, nós precisamos olhar para esse modelo rabínico da época, de ensino da época, porque Jesus usa essa estrutura rabínica do seu tempo para estabelecer o seu reino. O modelo rabínico do primeiro século fornece aqui, então, a chave histórica, a chave teológica para compreender a gravidade e a profundidade de ser chamado por Jesus. Quando Jesus disse aos pescadores e aos cobradores de impostos, siga-me, ele não estava fazendo um convite acadêmico para absorção de informações, mas um convite de vida, para a assimilação de uma nova identidade. Por isso que o discipulado, no contexto bíblico, ele resume 3 pilares inegociáveis, 3 tripés que um cristão ou um discípulo verdadeiro deve cumprir. O primeiro tripé é estar com o mestre. Na tradição judaica, havia um ditado preservado num livro, Ditado dos Pais, que chamava
Pirkei Avot, que dizia o seguinte, o ditado judaico: cobre-te com a poeira dos pés do teu rabi e bebe com sede as suas palavras. Então, no estar com o mestre, no discipulado rabínico, estar com o mestre é estar numa proximidade física, emocional, é estar perto, é andar com o mestre. Os discípulos não se encontravam com Jesus apenas uma vez por semana, como nós mesmos fazemos, né, muitas vezes reunidos. Eles comiam, eles caminhavam, eles dormiam, eles enfrentavam tempestades com o seu mestre. E o aprendizado vinha, então, por uma exposição. Estar com o mestre significava aceitar a vulnerabilidade de ter a vida exposta na presença dele. Né? A tempestade, por exemplo, do Mar da Galileia, essa proximidade física com o mestre revelou a falta de fé dos discípulos. Eles ficaram apavorados. Né? Mas a presença do mestre garantiu salvação para eles. Né? Então, não há formação à distância, apesar que estamos vivendo no mundo EAD, né? Hoje você faz faculdade em EAD, mas na caminhada com Jesus não há formação em EAD. Você precisa estar com o mestre, estar com a sua palavra, orar, buscar, ter uma intimidade, né? Convivência diária, intimidade, caminhada diária. Porque é na tempestade que o discípulo corre para ele em busca de socorro. É nos momentos das nossas vidas que nós temos e teremos, enfrentaremos, que nós vamos ao socorro do nosso mestre, que está conosco no barco. O segundo tripé desse modelo rabínico é tornar-se como mestre. O que no latim é imitatio Christi. No modelo ocidental da educação, qual é o objetivo das nossas escolas hoje? Né? O objetivo é do aluno saber o que o professor sabe. É passar na prova. Mas nesse modelo rabínico, meus irmãos, o objetivo é ser quem o professor é. Veja a mudança. Porque aí há uma reconfiguração do caráter da pessoa. Tornar-se como mestre significa que os nossos reflexos automáticos ou que os reflexos automáticos de Jesus passam a ser os nossos reflexos. Onde há ofensa, surge o perdão. Onde há o orgulho, surge a humildade. Aonde há o medo, surge a confiança no Pai. E também há uma troca de reações aqui. Né? O processo de santificação que desmonta a nossa carne, né, os padrões reativos mundanos, como, por exemplo, as nossas defesas, os egos, os nossos controles, sai e é instalado, então, os frutos do Espírito. O discípulo não apenas decora a teologia de Cristo, mas ele manifesta a temperança de Cristo, o caráter de Cristo. A transformação contínua do nosso caráter, meus irmãos, permite que a conduta de Cristo substitua as nossas reações carnais. Então, nós nos tornamos como mestre. E a terceira base desse discípulo é agir como o mestre agiu, porque é a caminhada da missão. Um rabi, quando escolhia os seus alunos, eles escolhiam assim, meus irmãos, eles não escolhiam qualquer um. Eles escolhiam aqueles que eles sabiam que podiam dar certo, que eles eventualmente seriam aqueles que iriam se tornar rabi também e iriam multiplicar o mesmo ensino e estilo de vida que ele tinha. Então, havia um serviço e uma autoridade delegada. Jesus não treinou os 12 apóstolos para serem espectadores das suas realizações, mas para que eles fizessem as mesmas obras. E ainda o texto bíblico diz em João 14:12, obras maiores. Então, ele envia os discípulos para curar, para ensinar, para libertar e para servir. Meu irmão, minha irmã, Deus não te alcançou para você ficar vendo a banda passar. Deus chamou você para você tocar na banda. Né? E ele tem um espaço para você na banda. Seja lá o que for, ele vai te usar. Né? E esse tornar-se, né, agir como mestre, é agir da mesma maneira que o mestre agiu. E o mestre agia através da bacia e da toalha.
O auge da ação do mestre não foi um domínio político de Jesus, não foi um domínio político, mas um ato de lavar os pés dos seus discípulos, lá em João 13. Agir como o mestre é adotar a postura de servo em um mundo obcecado pelo poder, pelo status, pela visibilidade. É dar continuidade à sua obra num mundo através do serviço. Nós fomos chamados para servir. Servir seu vizinho, servir seu funcionário, servir seu pai, sua mãe, servir sua esposa, servir seu esposo. Enfim, somos chamados para servir. Né? Então, meus irmãos, o discipulado, ele implica serviço e renúncia, né? A sociedade moderna, ela ensina a buscar vantagens pessoal, conforto e autopreservação. É isso que nos ensina o mundo, né? Em contrapartida, a convocação de Cristo para um discípulo exige renúncia, reordenação das prioridades. Lá no texto de Mateus capítulo 16, 24, diz: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é abrir mão do ego. Em Mateus capítulo 18, em capítulo 8, do 19 a 22, Jesus deixa claro que a caminhada do reino não oferece garantias, conforto terreno, mas exige que a prioridade absoluta da vida seja o seu reino. Além disso, meus irmãos, o discipulado exige fidelidade, obediência a Cristo acima das pressões humanas. Assim como Pedro e João afirmaram perante as ameaças, né, que os fariseus falaram assim: não queremos mais que vocês falem desse Jesus, que eles disseram lá em Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Né? O mundo pode nos pressionar, mas o discípulo se mantém firme. E essa renúncia se manifesta onde? No serviço. Nós fomos criados em Cristo Jesus para realizar as boas obras que Deus preparou de antemão. Efésios 2:10. Não há discipulado teórico. Oferecer o próprio corpo como sacrifício vivo, santo, é o nosso culto racional, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ser discípulo, meus irmãos, é agir como Jesus agiu. E ele mesmo definiu a sua missão. Porque lá em Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ser discípulo é servir. Então, 4 marcas aqui, meus irmãos, de um verdadeiro discípulo. Né? Um discípulo não é reconhecido por suas palavras. Hoje as pessoas gostam de falar, né? As pessoas de muitas igrejas reconhecem aqueles que falam bem, falam bonito, que falam grosso, mas um discípulo não é reconhecido por isso. Um discípulo é reconhecido pelas evidências da sua caminhada com o mestre, na prática. O Evangelho de João nos apresenta sinais inequívocos dessa vida, né, de verdadeiro discípulo. Primeira delas, fidelidade à palavra. João 8,31. Se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Essa é uma característica do discípulo. Primeira coisa que o diabo faz para afastar você da igreja, ele vai tirar a Bíblia do teu lado. Você vai parar de ler a Bíblia. Você vai parar de orar. E assim você vai caminhando cada vez mais para longe. Né? O discípulo ele se mantém firme na leitura da palavra. Que mais? Humildade, nós já falamos sobre isso, né? É demonstrada por Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Gente que se acha não é discípulo, pode ser até cristão, mas não é discípulo. Porque o discípulo é humilde. Ele olha para o lado e fala, ele se reconhece como igual. Né? Outra marca, um amor prático. O discípulo verdadeiro, ele ama, meus irmãos, e esse amor é prático, ele é palpável, né? João 13:35 diz: nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Vida frutífera também é uma marca de um discípulo. João 15:5-8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo dá fruto. No tempo de Deus, da maneira de Deus, do jeito de Deus, mas ele dá fruto.
E a última marca do discípulo, que eu coloquei aqui, existem muitas outras, é obediência incondicional. João 15:14 diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Essa palavra vos mando é tão difícil dentro da igreja hoje, as pessoas não querem obedecer ninguém, elas querem fazer as coisas do jeito dela, andar do caminhar do jeito dela. E quando o pastor cobra, meus irmãos, aí já entorta a cara e não sei o quê. Mas, irmãos, nós precisamos entrar na contramão desse mundo. E um discípulo, ele é obediente. Ele é obediente à sua liderança. Ele é obediente a autoridades. Tem muito cristão desobediente. Mas os discípulos não são desobedientes. E eu quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos, diante do confronto que as Escrituras nos trazem, né, apresentam através de Atos, capítulo 11, versículo 26, fica evidente que o rótulo cristão só carrega peso e verdade quando é fruto direto de uma vida de um discipulado real com Jesus. Nós não fomos chamados para a comodidade das arquibancadas, assistindo a fé de longe, nem para sermos meros admiradores das bênçãos e dos ensinamentos de Jesus. O mestre não busca aplausos, ele busca seguidores dispostos a andar debaixo da poeira dos seus pés. A história registrada aqui em Antioquia nos deixa um legado aqui inescapável. A igreja primitiva não transformou o mundo porque carregava uma nova etiqueta religiosa, mas porque a vida daqueles homens, dessas mulheres, transbordava da presença de Cristo. O título cristão não foi uma conquista de status, foi um reconhecimento do mundo que aqueles discípulos andavam, falavam, amavam e serviam exatamente como seu mestre serviu. Hoje, a tragédia da igreja moderna é ter multiplicado os nomes nos halls de membros enquanto esvaziou o caminho da verdadeira obediência. Multiplicamos admiradores de domingo, mas escasseamos aprendizes do dia a dia. Essa é uma tragédia. E ser um discípulo, um talmide, não é um convite para usufruir de um evangelho conveniente, sem dor, sem custo. É uma convocação para a morte do ego, do eu. Significa permitir que a poeira dos pés de Jesus cubra a nossa caminhada até que as nossas reações automáticas deem lugar ao Espírito Santo, ao fruto do Espírito Santo, até que o nosso orgulho seja lavado na bacia da humildade, até que a nossa vida seja ofertada como serviço vivo. E a neutralidade é uma mentira confortadora. Se você não está sendo intencionalmente moldado pela palavra de Deus, você já está sendo passivamente esculpido pelo sistema desse mundo. Não existe meio termo na caminhada do reino. Hoje, meus irmãos, o Espírito Santo faz soar uma trombeta aqui nessa manhã, nessa igreja, uma trombeta solene no secreto do seu coração. Chegou a hora de abandonar a arquibancada, a passividade. Chegou a hora de rasgar as vestes da mera religiosidade, de deixar de lado as desculpas e a admiração distante que não custa nada. Jesus não está procurando pessoas que apenas concordem com a sua teologia. Ele está chamando homens e mulheres dispostos a tomar a sua cruz, negar a si mesmo, segui-lo pelo seu serviço, pelo perdão e pela renúncia. Nós não podemos se satisfazer mais em ser apenas um cristão de conveniência, como estamos vendo as igrejas lotadas. Um cristãos de heranças culturais ou de aparência. Nós precisamos responder ao chamado do Mestre enquanto é tempo. Precisamos deixar que ele reordene os nossos afetos, governe as nossas decisões, transforme o nosso caráter e saiamos então da posição de espectador e entramos no caminho da transformação real. Quando os olhos do Senhor passarem pela terra, hoje, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a face da terra à procura daqueles que Ele querem que Ele possa encontrar, que Ele encontre em mim, encontre em você, não apenas um admirador da sua história, mas um discípulo apaixonado, obediente
e frutífero. Qual será a sua escolha? Segurança superficial de um rótulo ou a glória transformadora de ser um verdadeiro discípulo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. O Senhor conhece os corações aqui. O Senhor sabe e distingue aqueles que são discípulos ou apenas cristãos. Que o Senhor nos molde, se assim formos apenas cristãos, que o Senhor nos ajude a voltar para o caminho do discipulado e andarmos na poeira dos seus pés. Reordene os nossos afetos, as nossas relações, os nossos desejos. Que o Senhor, ó Pai, esteja à frente dessa igreja e que essa igreja possa ser reconhecida aí fora como cristãos, mas não como rótulo, como aqueles que são discípulos e estão então representando são pequenos cristos. Que assim seja, para a glória do teu nome. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui.